Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aí mais uma aula de seleção de materiais. Hoje o tema é fluência. Esse capítulo é referente ao capítulo 10 do livro do Crane, né, que eu comecei a usar na semana passada, né, com fadiga, que é o capítulo 9, e agora o capítulo 10, que é fluência. Beleza? Novamente, eu vou adiantar pedindo desculpas porque eu imagino que essa aula vai ficar um pouco longa. São 88 slides, então mesmo que eu acelere um pouquinho, a tendência é que fique longa, né? Mas, bom, como a gente teria, em tese, 4 horas por semana, caso estivesse aula presencial, mesmo se a aula ficar aí com 1h30, 1h40, ainda assim tá testando um lucro, né? Vamos lá então, vamos começar. Fluência. Fluência é um fenômeno característico dos materiais. A fluência é um fenômeno que a gente geralmente estuda logo junto ou depois da fadiga, né? Que são dois fenômenos que não tem uma classificação específica dentro de materiais, porém, porém a fluência é uma maneira diferente sobre a qual pode ocorrer fratura e que deve ser estudada, sobretudo quando a gente está estudando seleção de materiais, né? Porque quando a gente vai selecionar um material, a gente tem que saber qual é as condições de operação que ele vai estar. Então, se a gente sabe as condições de operação, a gente tem que conseguir concluir se esse material vai estar sujeito a fluência, se vai estar sujeito a fadiga, se vai estar sujeito a corrosão, se vai estar sujeito a desgaste, né? Então, fluência é um tópico importante nesse sentido. O que é fluência? A fluência é a deformação dependente do tempo, né? A melhor descrição é essa, deformação dependente do tempo. Sob certas condições, a fluência pode culminar em fratura. Então é onde que a gente tem a nossa preocupação, né? A fratura por fluência, né? Um exemplo claro de onde a fluência pode acontecer são em folhas de chumbo, que geralmente funcionam em telhados, que são usadas em telhados e esse tipo de coisa de revestimento de teto. Quando usadas sobre alguma superfície vertical, as folhas de chumbo, ou inclinada, as folhas de chumbo, após um longo período de tempo, elas vão ficar mais espessas na parte de baixo do que na parte de cima, como se o chumbo, entre aspas, escoasse para baixo, né? Então essa é a fluência, esse comportamento de fluência. É claro que isso não acontece se eu deixar uma peça revestida de chumbo inclinada por 2 horas. Isso não vai acontecer. Isso é um fenômeno que acontece durante longos períodos de tempo. Aqui, como a gente pode ver, é questão de anos, né? Isso em temperatura ambiente. Portanto, isso aqui, para a operação, que nesse caso, não é necessariamente um problema. Então é importante a gente saber que a fluência ela é um fenômeno que pode acontecer nos materiais, só que nem sempre ela vai ser um problema. Beleza? Outro exemplo de fluência, igual que eu li isso aqui, eu lembrei disso na hora. São algumas janelas de vidro daqueles castelos antigos na Europa. Tem alguns castelos onde as janelas de vidro elas são mais grossas embaixo do que em cima, né? Isso que o material sofreu fluência, né? Ele foi deformando com o tempo, de maneira que ele ficou mais espesso embaixo e mais fino em cima, né? Isso ao longo de centenas de anos. Então, a fluência é um problema, é um fenômeno que pode ser um problema dependendo do tempo que está sendo exposto ao material à fluência. Tranquilo? Bom, como eu falei o exemplo das folhas de chumbo, aqui a gente tem. Eu falei que aquilo não é um problema, na verdade. A folha de chumbo, quando ela escoa, fica mais. Escoa, entre aspas, né? Fica mais espessa embaixo. Aquilo não é um problema muito grande, né? O problema acontece quando acontece muita fluência ao ponto de criar trincas no material, né? Ao ponto de o material apresentar trincas, né? Então a gente pode dividir a fluência em dois tipos aí, por dois aspectos, né? Eu sei que tem a fluência que vai estar relacionada só à deformação, e eu sei que tem a fluência que vai estar relacionada à fratura ou à ruptura, né? Então são dois tipos de análise que a gente pode fazer, né? É claro que para a gente a preocupação maior é com a fluência que causa ruptura, né? Que essa é a fluência mais severa, podemos dizer assim. Bom, quando a gente tem influência limitada por deformação, um exemplo claro, como está citado no livro, é uma lâmina de turbina a vapor, né? Que ela não pode permanecer em serviço até o ponto de atingir a carcaça. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa lâmina ela vai estar sujeita à fluência, ainda mais no turbina a vapor que vai estar a temperatura mais alta. Ela vai sofrer deformação, né? Ela pode se deformar até o ponto dela atingir a carcaça,
Então, se o engenheiro perceber que está acontecendo fluência a uma taxa acelerada e que eventualmente aquela lâmina vai atingir a carcaça, eu não posso manter essa turbina em serviço. Ah, que interromper o serviço, né? Então essa é a situação onde o problema aqui é a deformação. Não necessariamente a deformação na lâmina vai fazer com que a lâmina frature, mas às vezes faz com que a lâmina ela sofra uma deformação, ela aumente seu comprimento e eventualmente atinja a carcaça, causando um dano catastrófico na turbina. Então esse é um caso de fluência limitado pela deformação. A gente também tem um exemplo de fluência, né, de uma situação de fluência limitada pela ruptura, né, qual é o caso de filamentos de tungstênio em bulbo de lâmpada, né, bulbo de lâmpada normal. Embora o enrolamento ele possa ceder devido à progressiva deformação por fluência, ou seja, ele vai se deformar pela fluência de maneira a reduzir a saída de luz, eu sei que isso não é um problema final, né, porque aquela lâmpada ela só vai parar de funcionar se o filamento romper totalmente, né? Até a bobina parar de funcionar. Então, aqui é uma situação onde a ruptura vai gerar falha, né? Lá em cima, a situação anterior era a situação de a deformação gerar falha. Nesse exemplo do filamento de tungstênio, né? Como vocês podem ter percebido, eu já comecei a falar isso aqui devagar, começar a introduzir essa ideia devagarzinho. A fluência, essa deformação que acontece com o tempo, ela é muito acelerada pela temperatura. Então a temperatura é um parâmetro super importante para a gente considerar aqui. Bom, no geral a gente tem que levar em conta tanto a deformação quanto a possibilidade de ruptura, no caso de fluência. Aí que eu tenho um outro exemplo, né, que são motores de aeronaves, né? Esses motores, na hora de fazer o projeto, eu tenho que determinar a deformação máxima que ele pode sofrer, certo? Eu tenho que ter um limite de deformação que ele pode sofrer, que os componentes daquele motor podem sofrer, que vai ser usado como base para a gente. Porém, em algumas situações emergenciais, em condições de operação críticas, né, eu posso ter algumas condições de serviço muito exageradas, né? Por exemplo, posso projetar o material para sofrer uma tensão X, porém, em determinadas situações emergenciais, ele pode sofrer 5x. Né? Então, esse tipo de caso, né, também deve ser previsto pelo engenheiro no momento de fazer o projeto. Porque o que deve estar em mente é o seguinte: quanto tempo um dado componente vai operar sob essas condições? Porque, por exemplo, eu tenho um pico de tensão, pode não ser um problema, desde que eu garanta que nesse pico de tensão meu material vai continuar operando tranquilamente sem ocorrer fratura por determinada quantidade de tempo, né, nessas condições extremas. Bom, como falei, a fluência, a deformação dependente do tempo, acontece com todos os materiais. E eu tenho apenas uma condição, uma circunstância na qual a possibilidade de ruptura por fluência ela pode ser com certeza excluída, que é a condição onde acontece o relaxamento de tensões, né? Eu vou dar um exemplo agora que fica mais claro o que é essa condição de relaxamento de tensões. Vamos lá. Junção de parafuso e porca. Vocês estão fazendo elemac aí, devem ter visto já parafuso e porca. Mesmo se não fez, provavelmente vocês já mexeram aí nesse sistema parafuso e porca aí na casa de vocês, né? A força de aperto do parafuso ela é fornecida pela haste do parafuso, ao passo que a porca é apertada, né? Então eu coloco a porquinha, o parafuso está lá e é isso aí. Se as condições que estão nesse parafuso e a porca elas são tais que a fluência pode ocorrer, né, correr mais severamente, obviamente, a tensão no parafuso ela é progressivamente relaxada, né? Esse é a função da porca, é relaxar a tensão, né? De maneira que o perigo de fratura é reduzido, né? Então essa é uma condição de relaxação de tensão, né? Obviamente, a força de aperto simultaneamente reduz, né? A força de aperto vai reduzir à medida que a tensão é relaxada. E parafusos em equipamentos de alta responsabilidade, eles têm que ser regularmente reapertados. Mas nessa situação de relaxamento de tensão, eu não preciso me preocupar com fluência,
né? Preciso me preocupar simplesmente em reapertar o parafuso com certa regularidade, né? Então, eu dei uma ideia básica inicial aqui nessa introdução para vocês sobre fluência, e agora a gente vai ter uma ideia de como a gente avalia a fluência dos materiais. Primeiramente, eu já até adiantei isso, todo material vai sofrer fluência sob carga em qualquer temperatura, né? Porém, para a gente aqui, a gente não vai analisar assim, todas as situações possíveis, né? A gente tem que analisar situações críticas, né? Situações onde o comportamento de influência pode ser danoso à estrutura do material. E para isso, a gente tem que controlar 3 parâmetros: tensão, temperatura e tempo. São os 3 parâmetros mais importantes para o controle de fluência em qualquer sistema mecânico. Bom, obviamente, quanto maior for a temperatura e tensão, maior for a temperatura e maior for a tensão, maior vai ser a taxa de fluência, né? Aqui a gente vai trabalhar muito com a taxa de fluência, né? Que é a velocidade com qual a fluência ocorre. Porque, por exemplo, como o caso que eu dei das janelas lá dos castelos europeus, isso aconteceu ao longo de uma centena de anos. Então, para equipamentos mecânicos, isso geralmente seria irrelevante, né? O que é relevante para a gente é quando a fluência ocorre em pouco tempo, né? Quando a deformação ou a fratura acontece em pouco tempo. Então, para isso, a gente tem que controlar a taxa de fluência. Com taxa alta, a fluência vai acontecer mais rapidamente, né? Eu tenho um risco maior da fratura. Com a taxa baixa, eu tenho um tempo maior de utilização, né? Então, quanto maior for a temperatura e a tensão, maior vai ser a taxa de fluência, maior vai ser a rapidez com que a fluência ocorre e, portanto, menor vai ser o tempo para a ocorrência da fratura por causa da fluência. Bom, descrever quantitativamente o comportamento e influência de materiais de engenharia é uma tarefa muito longa e complexa, né? Então, na maioria das vezes, a gente não se preocupa muito com isso, com essa descrição quantitativa, né? A gente costuma descrever o comportamento e influência através das curvas de fluência, né? A curva de fluência convencional é composta de 3 estágios sucessivos. A gente vai falar deles aí mais para frente e entrar em mais detalhes. Mas o que são esses 3 estágios? Fluência primária, que é a fluência transiente, a fluência secundária, que é a fluência em regime permanente, e a fluência terciária. São os 3 estágios. Essa é a curva de fluência padrão, né? Eu tenho a fluência primária, aqui em inglês a fluência é creep, tá bom, pessoal? Aqui é creep. Eu tenho a fluência secundária e a fluência terciária. A fluência primária ela é caracterizada pela taxa de fluência ela ser decrescente, ou seja, a fluência ela vai acontecendo, é como se ela ficasse mais resistente à fluência à medida que ela sofre fluência. Não sei se dá para entender facilmente isso aí, mas a taxa de fluência ela é negativa, tanto que a curva ela vai tendendo para um valor específico de y ali. Porém, a partir de certo ponto, outros mecanismos começam a ser ativados, então começa a fluência secundária. Na fluência secundária, a taxa é constante. A taxa de crescimento é constante da função. Então ela vai estar numa taxa de crescimento constante. Na fluência terciária, a taxa de crescimento ela é positiva, então ele está crescendo muito. Está crescendo muito. Né? Aqui na secundária, na verdade, é a situação de equilíbrio. Né? É a situação de equilíbrio. Aqui é uma aceleração muito grande da taxa de fluência, na terciária, até a ocorrência da fratura. Então, são as 3 etapas. Eu estou mostrando agora, mas eu vou falar detalhadamente das etapas daqui a pouco, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que, como eu falei, esse livro está tudo em inglês. Então, tem alguns termos que são difíceis de traduzir ou que a tradução talvez não exprima exatamente o que estou querendo dizer, né? Porque apesar de eu já ter lido bastante sobre fluência, sempre aparece algum termo, alguma coisa nova, que depende até próprio do autor, que pode ficar um pouco... pode não fazer muito sentido, pode não ser a maneira mais correta de se chamar certo fenômeno, né? Então, tem algumas frases, algumas expressões aqui que podem não estar colocadas da maneira padrão que é colocada. Mas o significado eu vou passar integralmente para vocês, beleza? Pode ter algum problema aí, resumindo, em questão de nomenclatura, né? Vamos lá. O comportamento descrito pela curva de fluência ele é exibido em todos os materiais simples,
né? Sejam eles metais, plásticos ou cerâmicos, ou seja, não tem material que escapa disso, né? Que todos eles têm esse comportamento descrito pela curva de fluência primária, secundária e terciária. Alguns materiais mais complexos podem apresentar variações consideráveis, né? É claro que a gente trabalha com metais, polímeros e cerâmicos, são materiais simples. Eu posso criar uma série de materiais super complexos, na verdade já existem materiais super complexos, onde o comportamento e influência é totalmente diferente. E essas são as exceções. Aqui a gente trabalha com o padrão que a gente está acostumado a ver. Vamos lá. Um componente de engenharia, quando a gente projeta, a gente tem que projetar pensando que aquele componente que está sujeito à fluência, ele tem que passar a maior parte da sua vida em serviço no estágio de regime permanente, no estágio de fluência secundária, né? Uma vez que a fluência terciária ela se inicia, a deformação ela acelera rapidamente até a fratura. Então, a vida em fluência ela tem que passar a maior parte dela em regime permanente, né? Ocorrendo durante a fluência secundária. Então, o estágio de fluência secundária tem que ser aumentado. Essa curva de fluência é muito difícil de descrever em termos matemáticos. No livro, o autor ele apresenta várias teorias, várias técnicas de se tentar descrever matematicamente, porém todas essas técnicas elas têm aplicação muito limitada. Então, às vezes, a gente tem uma sequência de equações, mas só serve para aço ferrítico, as condições tal, tal, tal. Então, são coisas muito específicas. Então, eu preferi nem colocar aqui, né? Tem algumas simplificações mais grosseiras, né? Mais frequentemente úteis, né? Tem algumas conclusões que são óbvias para a gente, né? Que o tempo para ocorrer a ruptura ele é inversamente proporcional à taxa de fluência. Quanto mais rapidamente a fluência ocorre, menor o tempo para ocorrer a ruptura. Isso é até meio óbvio. Bom, aqui eu tenho algumas curvas de fluência mostrando o comportamento de alguns materiais, né? Aqui à esquerda eu tenho a deformação em porcentagem e na vertical e na horizontal a quantidade de horas, né? Tem o mesmo material que esse Nimonic 90, que é uma curva, que é um material, uma liga de níquel, né? Aqui à esquerda é a temperatura constante de 700 graus Celsius. O que acontece? Quando eu tenho uma tensão de 293 megapascal, eu tenho uma deformação de 1,5% num tempo curto, em 2.500 horas, né? Mais ou menos aí, né? 2.500 horas, né? Quando eu diminuo a tensão, eu tenho essa mesma deformação mais que quase 5 vezes a quantidade de horas, né? Ou seja, isso mostra que quanto maior a tensão, mais rápido eu vou deformar, né? Isso é até um pouco intuitivo para a gente, né? Mas aqui influência isso também está certo, né? Quanto maior a tensão, mais rápido eu vou deformar. Se a tensão é menor, eu vou demorar mais para deformar. Isso é 700 graus Celsius. Aqui a gente vê que a 750 graus Celsius, o comportamento do mesmo material ele é diferente, né? Aqui eu tinha mostrado que no gráfico da esquerda que 293 megapascal alcançou 1,5% de deformação em 2.500 horas. Aqui a tensão bem menor, 185 megapascal, eu alcanço a mesma deformação em 250 horas. Por que isso? Porque a temperatura aumentou, né? Então, a temperatura torna o material, ela acelera a taxa de fluência, né? Quanto mais alta a temperatura, mais acelerada é a taxa de fluência. Beleza? Vamos lá. Esses gráficos, essas curvas eu coloquei aqui mais para mostrar isso mesmo, né? Mostrar como a temperatura influencia, como a tensão influencia. A gente vê que as tensões menores tem curvas que demoram mais a alcançar certo nível de deformação. Esses são fatores importantes aí. Novamente, para a fluência, o que importa para a gente é temperatura, tempo e tensão. A curva de fluência é a única maneira compreensiva de descrever o fenômeno da fluência. Então, o método padrão é que todo professor que dá qualquer aula de fluência, ele vai passar essa curva de fluência. Inclusive, acho que já comentei sobre essa curva em alguns capítulos anteriores aí, que a gente estava conversando sobre polímeros, né? Polímeros que têm esse comportamento de deformação independente do tempo, né? Porém, infelizmente, as curvas de fluência elas são muito difíceis e caras de determinar. Então assim, basicamente a gente tem que trabalhar com dados que já existem, né? Se a gente criar dados novos é algo caro, é algo difícil, né?
Embora muitos dados estejam disponíveis, não é prático obter uma curva para cada combinação possível de tensão e temperatura. Então, como esse exemplo aqui, estou fazendo várias combinações de tensão e temperatura, mas isso aqui não é prático para a gente. Se já não tiver existente, eu tenho que arranjar uma outra maneira de descrever esse fenômeno da fluência, de entender isso, né? E a preocupação do projetista, na verdade, é evitar a fluência, né? Então, se a gente não tem acesso aos dados de uma curva como essa, a gente tem que tentar entender melhor o mecanismo de fluência para saber se prevenir em relação a ele, né? Vou passando adiante, vai ficar mais claro isso. Bom, o que acontece é que muitas vezes a gente projeta alguns componentes que devem operar por muito tempo, por 20 anos, por 10 anos, né, para valer a pena projetar, para valer a pena fabricar um componente desse, né? Porém, para um período de tempo tão grande, a gente não costuma ter informações tão úteis sobre fluência, né? A nossa quantidade de informação é muito limitada para períodos de tempo tão grandes, né? Então, o que acontece? Nas normas, né, muitas vezes eles pedem para usar dados de fluência para um tempo de mil horas se a gente tem... muitas vezes nas normas, as especificações pedem para que a gente tenha critérios de fluência para 100.000 horas, né? Porém, às vezes a gente não sabe como o material vai se comportar em 100.000 horas. Eu só vou saber como ele vai se comportar em 1.000 horas, que é o dado que eu tenho. Então eu uso esses dados, apesar da norma dizer outra coisa. Então é uma limitação muito grande, né? A fluência sofre muito com isso, o estudo da fluência. Como eu tinha adiantado, para propósito de projeto, a gente não precisa se embasar na curva de fluência, né? Existem outras maneiras de se obter a informação necessária que a gente precisa. Destacando também, em geral, a gente costuma ter mais informações sobre a ruptura por fluência do que sobre a deformação por fluência. Aqui eu tenho outros, tenho mostrando isso aqui, né? Aqui eu tenho à esquerda um gráfico mostrando uma análise voltada para deformação, né? Hora, tempo e tensão, hora, temperatura, tempo, temperatura e tensão para alcançar uma deformação de 0,1%, né? Em 300 horas eu precisaria aqui de, sei lá, 700 graus Celsius em 300 megapascal para alcançar essa deformação, para o Nimonic 90, que é o material que está sendo utilizado. Então esse é um gráfico mostrando análise para deformação. Para a ruptura é semelhante, só que para chegar à ruptura, né? A tensão para a ruptura e influência, né? Aqui eu tenho a tensão, eu tenho o tempo, né? Eu tenho a temperatura aqui, cada curva para uma temperatura. Beleza? Aqui a gente pode perceber também a influência da temperatura, né? Para uma temperatura menor, eu suporto tensões maiores, né? Para a temperatura maior, né, 900 graus Celsius, eu não aguento tensões muito altas, né? Então a fluência é um exemplo de fenômeno que trabalha muito com essa questão de otimização. O ensaio padrão de ruptura e influência é realizado em tensão e temperatura constantes e é medido o tempo que leva para ocorrer a ruptura sem qualquer controle da deformação, né? Não há qualquer controle de deformação, a gente está preocupado com a ruptura. Onde vai acontecer a ruptura? O que se controla nesse ensaio, na verdade, é só o alongamento total da amostra, né, da amostra faturada, né? Porque a ideia aqui é criar algum tipo de critério de dutilidade de ruptura, né? O que é esse critério de dutilidade de ruptura? É um critério que a gente utiliza, basicamente, para controlar, fazer o controle de qualidade e para comparar outros materiais, né, entre si. Mas isso não é tão importante, não. O importante é que no ensaio padrão de ruptura por fluência, eu me preocupo com o tempo que leva para ocorrer a ruptura, né? Meço esse tempo, a tensão e a temperatura constantes, né? Então, geralmente, esse ensaio deve ser feito uma vez que eu saiba como é que vai ser as condições de serviço que eu vou estar submetido. Bom, como eu falei anteriormente, a gente não tem muitos dados de fluência, né? Então, às vezes, eu tenho... Vamos supor que eu quero projetar, sei lá, um eixo que eu quero que trabalhe por 200.000 horas, né? E eu só tenho dados para aquele material que eu vou usar para 1.000 horas, né? O que as pessoas fazem geralmente? Para ter uma estimativa de fluência, eles fazem uma extrapolação,
né? Extrapolar os dados. É como se eu tivesse uma curva que vai sei lá, de 0 a 10, e eu quero ver como é que seria o comportamento dessa curva de 0 até 1000. Então, estou fazendo uma extrapolação aí, um conceito mais estatístico, né? Essa extrapolação, como vocês podem imaginar, é uma aproximação muito grosseira, né? Os resultados não são confiáveis. Esses parâmetros que a gente usa para extrapolar, eles são usados basicamente para comparar dois materiais diferentes, alguns materiais diferentes, né? Então essa análise ela é muito perigosa de ser feita, né? Perigosa porque ela não é confiável. Esse tipo de análise, como está escrito aqui embaixo, ele deve ser realizado quando a gente já conhece os materiais, né? Você já tem uma experiência com os materiais que estão sendo considerados, né? Então, quando eu já tenho uma experiência com o material, eu já tenho uma noção de como ele vai se comportar. Não, então, posso extrapolar para ter uma noção de se ter algum dado mais quantitativo, mais exato, né? Então, extrapolações podem ser feitas, mas não são confiáveis. Bom, na hora de fazer o projeto, o que vai falar se vamos preocupar com fluência ou não vai ser a temperatura de serviço, né? A temperatura de serviço, temperatura de operação, ela determina se a fluência deve ou não deve ser considerada como um possível modifier para um dado componente, né? O nível crítico de temperatura depende da vida em serviço desejada. Ou seja, se eu quero viver sei lá, se eu quero viver não, né? Se eu quero que o meu componente tenha uma vida útil aí de, sei lá, 1000 horas, eu vou ter uma temperatura que eu posso aguentar. Se eu quiser 10.000 horas, eu vou ter outra temperatura provavelmente menor, né? Então é exatamente isso. Um exemplo é essa liga de alumínio, 2618, foi utilizada para impulsor de um motor de uma aeronave, né? Nessa aplicação, a temperatura de operação era 200 graus Celsius. E a tensão era alta o suficiente para limitar a vida em algumas centenas de horas. Então, a 200 graus Celsius, esse material, nessa aplicação, eu tinha uma tensão tão alta que eu ia aguentar só algumas centenas de horas, né? 200 graus Celsius, para a gente que trabalha com materiais, a gente pode pensar que não é uma temperatura muito alta, né? Até porque não tem uma grande variedade de mudanças metalúrgicas que podem acontecer com aço, por exemplo, a 200 graus Celsius. Porém, do ponto de vista de fluência, 200 graus Celsius é uma temperatura muito alta, uma temperatura alta o suficiente para produzir uma fluência considerável. Então, 200 graus Celsius é a temperatura que vai produzir bastante fluência, na maioria das vezes, né? Então, 200 graus Celsius, a tensão alta, a vida útil vai ser de centenas de horas, vai ser pouca. Essa mesma liga ela é usada como principal revestimento do Concorde, que é um avião comercial supersônico, né? E a temperatura dessa liga ela não vai exceder 120 graus Celsius. Ou seja, eu abaixei a temperatura, então a tendência é que a vida útil aumente, né? Apesar disso, né, o Concorde ele foi projetado para ter uma vida aí a estrutura do Concorde, né, de 20.000 a 30.000 horas. Então, para essa vida, talvez esse 120 graus Celsius não seja baixo o suficiente para garantir isso, né? Pode ser que seja um possível perigo, né? Apesar disso não ter ocorrido aqui como eles foram constatados com a própria utilização. Resumindo, a fluência é importante em ambas as aplicações, embora as temperaturas sejam bem diferentes. 120 graus Celsius é uma temperatura baixa, entre aspas baixa, mas para determinados materiais, para determinadas aplicações, vai ter que ser levado em conta comportamento de influência a essa temperatura. Bom, se a gente quer obter uma primeira aproximação da máxima temperatura de operação de um material metálico, a gente tem que levar em conta o seu ponto de fusão. O ponto de fusão é uma propriedade do material extremamente importante aqui para a gente. É o ponto de fusão dele, né? Isso porque, nos metais, a temperatura de operação ela vai ser restrita à taxa na qual as mudanças microestruturais acontecem. Então, essa taxa na qual as mudanças microestruturais acontecem está totalmente relacionada ao ponto de fusão. Eu consigo relacionar o ponto de fusão a isso matematicamente. Então, o ponto de fusão, deixa eu corrigir aqui, é um bom parâmetro para a gente avaliar qual é a minha temperatura de operação ideal, né, para o material X, né? Portanto,
O primeiro requisito para uma liga resistente à fluência é que ela possua um alto ponto de fusão. Beleza? Porém, a gente sabe que é difícil a gente ter propriedades mecânicas interessantes em temperaturas maiores que 2/3 da temperatura de fusão. Né? A temperaturas maiores que isso, eu já vou ter problemas estruturais aí de propriedades mecânicas. Então, essa é outra limitação. Né? Aqui eu tenho essa tabela mostrando vários metais, a temperatura de fusão desses metais, potencial temperatura de operação, ou seja, eu não vou trabalhar temperaturas maiores que 2/3 da temperatura de fusão. Né? Aqui eu tenho o limite, então, né? 2/3 da temperatura de fusão, aqui em grau Kelvin, aqui em grau Celsius. Né? A gente vê que tem materiais como alumínio, que tem a limitação de 350 graus Celsius, cobre 630, né? Porém tem outros como tungstênio que pode chegar a 2160. E aqui é a relação de temperatura pela temperatura de fusão que foram encontrados aí ótimos para ter uma boa resistência à fluência. 0,56, 0,74, 0,47, né? Que é como se fosse um limitante de temperatura de operação. Beleza? Que tem vários dados aqui, né? Essa temperatura sobre a temperatura de fluência, de fusão, é um parâmetro que a gente chama de temperatura homóloga. Não sei se já ouviram falar disso antes. E essa temperatura homóloga é a temperatura em relação, como se fosse a porcentagem de uma temperatura em relação à temperatura de fusão. Beleza? Agora a gente vai para a parte de natureza da fluência, né? De onde vem a fluência. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que a resistência à fluência é uma forma de resistência mecânica. Né? Materiais que são bem resistentes mecanicamente, eles são bem resistentes à fluência. Né? Exceto em relação à influência de tamanho de grão, os mecanismos que são usados para aumentar a resistência à fluência são os mesmos que aqueles usados para aumentar a resistência mecânica, a temperatura ambiente. Então, endurecimento de solução sólida e endurecimento de precipitação são dois exemplos de dois mecanismos que servem para aumentar tanto a resistência mecânica quanto a resistência à fluência. Controle do tamanho de grão, refino de grão, não adianta para a fluência, só para a resistência mecânica. Portanto, a diferença entre um material resistente à fluência e outro que não é resistente vai ser a persistência desses mecanismos de endurecimento com o aumento de temperatura. Né? Se esse mecanismo de endurecimento ele se conserva a temperaturas altas, esse material vai ser resistente à fluência. Né? Temperaturas mais altas. Né? Abaixo de temperaturas menores que 0,25 da temperatura de fusão, o amolecimento térmico não ocorre. Então a taxa de fluência diminui rapidamente com o tempo, né? Eventualmente para zero. Né? Isso é chamado de fluência logarítmica. Então, a temperaturas muito baixas, né, eu não vou ter o amolecimento térmico, que é aquela perda de resistência com aumento de temperatura. Né? Então, a taxa de fluência vai reduzindo até chegar a zero, né, com o tempo. Isso que a gente chama de fluência logarítmica. Né? E ela pode ser associada ao fenômeno de encruamento. Vou explicar para vocês agora, daqui a pouquinho. Nesse caso, a deformação total ela é muito pequena e é relativamente insensível à tensão e à temperatura, né? No caso da fluência logarítmica. Porém, ela é importante em casos de alta estabilidade dimensional, né? Onde eu preciso de uma alta estabilidade dimensional, como é o caso de instrumentação metrológica, né? Componentes de instrumentos aí de medição. Vamos lá, em vez de acompanhar a leitura aqui, vou tentar explicar o que está acontecendo aqui. Eu sei que a fluência tem 3 etapas. Eu tenho estágio inicial, eu tenho estágio secundário e tenho estágio terciário. Né? No estágio inicial, eu falei que a taxa de fluência ela vai diminuindo. Né? Por que acontece isso? Pelo encruamento. Né? O estágio inicial ele é um estágio que ele é totalmente regido pelo encruamento. O que é o encruamento? Em um material metálico qualquer, né, um encruamento é quando eu vou deformando o material. Essa deformação causa o surgimento de novas discordâncias. Essas discordâncias elas vão se empilhando no material, de maneira que o movimento da discordância vai ser totalmente restrito. Né?
Ou seja, à medida que eu vou deformando, eu vou restringindo o movimento da discordância. E a restrição do movimento das discordâncias nada mais é do que a resistência mecânica. Então, à medida que eu vou deformando, eu vou aumentando a resistência mecânica. Isso é o encurramento. À medida que eu vou deformando, eu vou aumentando a resistência mecânica. Isso é encurramento. Beleza, então o que acontece é exatamente isso. O material ele vai deformando, e à medida que ele vai deformando, ele vai se tornando mais resistente à fluência. Ou seja, a taxa vai caindo, a taxa de fluência vai caindo. Né? Até uma determinada temperatura. Né? Em determinada temperatura, quando a gente chega a determinada temperatura, acontece um outro fenômeno, que é o amolecimento térmico, que é essa perda de resistência com a temperatura. As discordâncias elas estão totalmente restritas, né? Mas quando a temperatura aumenta, outro tipo de movimento de discordância se torna possível. Então elas se movimentam de forma diferente, mas acabam se movimentando. Ou seja, se com o aumento da temperatura a discordância pode se movimentar mais, quer dizer que o material vai se tornando menos resistente. Né? Ele vai podendo deformar. Então, assim, o encurramento vai surgindo novas discordâncias. Né? Quando eu vou aumentando a temperatura, essas discordâncias elas vão podendo se movimentar de outras maneiras. Né? Então, são dois mecanismos que competem. No estágio 1, o encurramento é só ele, porque a temperatura é baixa. No estágio 2, o que acontece? A temperatura subiu tanto que as discordâncias elas estão conseguindo se movimentar de outras maneiras, as discordâncias. Então, esse amolecimento térmico ele compete com o encurramento. Um vai compensando o outro. O encurramento vai tornando o material mais resistente, o amolecimento vai tornando o material menos resistente. E é por isso que a taxa ela cresce em equilíbrio ali, em regime permanente, né? No estágio 2. Né? Por isso que a gente tem a fluência primária e a fluência secundária. Na fluência primária, o encurramento é o que rege o estágio. Na fluência secundária, o encurramento está competindo com o amolecimento térmico. Né? Um vai tornando o material mais resistente, o outro vai tornando o material menos resistente, de maneira que ele vai se mantendo num certo nível de resistência. Bom, então, vou tentar fazer um paralelo com o slide aqui agora. Dois processos acontecem simultaneamente, que é o amolecimento e o encurramento. Né? Se a temperatura for alta o suficiente, o amolecimento térmico é o processo que controla a taxa de fluência. Né? Portanto, temperaturas mais baixas do que controla é o encurramento. Aqui são processos de transição rede de discordâncias. Né? É porque, eu não vou entrar muito nisso, mas as discordâncias elas têm vários tipos de movimentos que as discordâncias podem ter. Né? Então, em temperatura ambiente, geralmente eles se movimentam de uma maneira só. Quando a temperatura aumenta, eu estou liberando outro tipo de movimento para ocorrer. Então é isso que acontece. Né? Aqui a gente pode também se deparar com o termo de fluências de recuperação e influência. Né? No livro estava Recovery Creep, então não sei a tradução ideal disso. Até pesquisei, mas eu não achei nada relevante. Essa recuperação que ele está se referindo é essa questão de ele ganhar resistência, né, com encurramento e perder essa resistência com amolecimento térmico. Né? A fluência ela se recuperou. Na fluência primária, eu tenho uma alta taxa de encurramento e o amolecimento térmico vai ocorrer, mas ele ocorre de maneira muito mais sutil, muito pouca. Né? Não é rápido o suficiente para combater o encurramento. Né? Dessa maneira, a taxa de fluência, como está escrito aqui embaixo, ela reduz. Por isso que no primeiro estágio, a taxa de fluência ela reduz. A taxa de fluência está reduzindo. Após certo período, a taxa de encurramento reduz a um nível onde o processo de amolecimento térmico é capaz de acompanhá-la. É aí que começa a competição que eu disse anteriormente. A taxa de fluência ela permanece constante por um período significante de tempo, que é a fluência secundária em regime permanente. Né? É exatamente isso. Em tensões mais altas, a duração da fluência secundária ela vai ser muito pequena, né? Uma vez que a fluência terciária já vai estar na beirada de acontecer, já vai estar muito próximo de acontecer. Né? A fluência terciária ela, funciona através de outros mecanismos, tá, gente? Então, essa competição aí, ela para
na fluência secundária. A fluência terciária é outro mecanismo. Bom, é importante destacar que nem a fluência primária nem a secundária resultam em dano irreversível ao material, né? Como se fosse um tipo de deformação elástica, entre aspas, né? Independente do tempo que eles permanecem, né? Porém, isso não vale para a fluência terciária. Se acontecer a fluência terciária, o material ele vai estar fadado a sofrer fratura. Bom, a fluência terciária ela é caracterizada por uma alta taxa de fluência, uma taxa acelerada de fluência. Quando ela começa, ela é muito rápida e já chega na fratura, né? Essa taxa acelerada de fluência ela pode surgir devido a mudanças no material, como recristalização, mudança de ação transversal de área, devido à instabilidade macroscópica. Pode acontecer por causa dessas coisas. Porém, no geral, esses não são efeitos da causa de fluência terciária, né? Isso é associado à baixa, porém contínua formação de microtrincas internas. Então, a fluência terciária está associada à formação de microtrincas internas. Com ocorrência de microtrincas internas, eventualmente o material sob tensão ele vai falhar. A fratura final ela é intercristalina, né? Ela vai ocorrer através do contorno de grão do material, o que sugere que as trincas são formadas como resultado de processos localizados nos contornos de grão, né? E tem dois mecanismos principais que foram observados na fluência terciária. O primeiro deles é a trinca de 3 pontos. O que é a trinca de 3 pontos? É um ponto onde 3 grãos se encontram, né? Quando o material está deformando, esses grãos estão orientados diferentemente. Então, quando está sob tensão, esses grãos vão deformar em direções diferentes, né? Essas 3 deformações em direções diferentes para 3 grãos que têm um ponto em comum, vai causar nesse ponto uma concentração de tensões que eventualmente leva a trinca. Vocês sabem que concentração de tensão, como foi visto na parte de fadiga ou na parte de fratura, enfim, vai elevar mais rapidamente até a trinca. Então, um dos mecanismos que pode causar a fluência terciária é a trinca de 3 pontos. O segundo é a cavitação, né? Esse nome vocês devem ter visto já em máquinas de fluxo, né? Não sei se fizeram essa matéria já. A cavitação é um tipo de fratura intercristalina que ela acontece ao longo do contorno de grão, que começa com a formação de pequenas cavidades em forma de esfera nos contornos de grão. Essas cavidades elas estão separadas por certos intervalos aí de comprimento. As cavidades elas crescem, coalescem e formam trinca, né? Basicamente é isso. A vida da amostra, portanto, nesse caso da cavitação, ela vai ser determinada pelo tempo necessário para ocorrer o coalescimento das cavidades, né? Se elas coalescerem mais rápido, a vida da amostra vai ser mais curta. O mecanismo que rege esse fenômeno é o de difusão de lacunas, como vocês viram lá em Princípio de Ciências Materiais. A fluência terciária também é conhecida como fluência de difusão. Importante destacar isso. A fluência terciária também é conhecida como fluência de difusão. Até porque tem as características da difusão das lacunas aí. Esse tipo de fluência, né, da fluência terciária, ele é fracamente dependente da tensão, né, mas é fortemente favorecido por pequenos tamanhos de grão, né? Esse tipo de fluência só é importante em temperaturas maiores que 0,8 TF, 0,8 da temperatura de fusão. A cavitação e a trinca de 3 pontos, elas podem ser encontradas na mesma amostra. Não quer dizer que uma amostra que está sofrendo fluência terciária, ela está sofrendo só cavitação ou só trinca de 3 pontos. Isso é uma coisa que acontece os dois tipos de fenômenos no material, né? Porém, a cavitação ela tende a ser encontrada em temperaturas maiores e tensões mais baixas. Temperaturas maiores, até porque é um processo difusional, está totalmente relacionado à temperatura, e tensões mais baixas do que trinca de 3 pontos. As trincas de 3 pontos, por ser um processo mais relacionado à fratura, a concentração de tensão, ele é mais característico para situações que têm tensões mais altas e temperaturas mais baixas. Então, tensão alta, temperatura baixa, trinca de 3 pontos. Tensão baixa, temperatura alta, cavitação. Geralmente é isso.
Como eu falei, isso pode explicar devido a maior quantidade, maior magnitude de concentradores de tensão de contorno de grão quando a tensão é alta. E a habilidade reduzida do grão de descarregar essas tensões quando a temperatura é menor. Né? Por isso acontecem as trincas de 3 pontos em situações de tensão alta e temperatura baixa. Bom, agora vamos para esse novo tópico aqui, que é desenvolvimento de ligas resistentes à fluência. Né? O que eu tenho que me preocupar para desenvolver ligas resistentes à fluência? Vamos lá. Um material resistente à fluência ele deve possuir alto ponto de fusão. Isso é necessário. Né? Necessário não, é importante. Né? Não é necessário, mas é um bom sinal de que aquele material é bem resistente à fluência. Né? Consequentemente, metais como estanho e chumbo, que têm baixo ponto de fusão, eles consequentemente são pouco resistentes à fluência. Apesar disso, os dois metais que formam a base para as melhores ligas em resistência à fluência são ferro e níquel, né? Que não possuem ponto de fusão tão alto assim. São altos ponto de fusão em relação a estanho e chumbo, por exemplo. Alguns fatores além do ponto de fusão são importantes. E muitos dos metais de mais alto ponto de fusão são inaplicáveis por razões práticas. Né? Quais são os metais com mais altos pontos de fusão? Nióbio, molibdênio, tântalo, tungstênio. Né? São metais refratários. Porém, eles sofrem algumas limitações. Primeiramente, porque eles são manufaturados por metalurgia do pó. Né? Isso limita formas geométricas que podem ser feitas. Né? Não pode produzir formas geométricas complexas. E também, principalmente também, na verdade, esses materiais de alto ponto de fusão, eles são característicos por ter as características principais deles é que eles têm baixa resistência à oxidação. Então eles só podem ser aplicados em situações que eu tenho um ambiente totalmente controlado. Né? Então metais como molibdênio e tungstênio, eles são aplicados como chapas e arames. Né? Tem um bom comportamento de influência, mas sempre em atmosferas controladas. Né? Tentaram melhorar a resistência à oxidação desses materiais através de revestimento. Mas essa é uma técnica, são tentativas ainda que são muito limitadas. Né? Não são todas as aplicações que eu consigo criar revestimento para esse tipo de material. Ponto de fusão já foi. Agora, estrutura cristalina. Metais com estrutura CFC, eles são base para as melhores ligas resistentes à fluência. Né? Isso acontece por conta da natureza dos defeitos que podem existir nessas ligas. A estrutura CFC, como se deve lembrar das matérias mais básicas, né, é uma estrutura compacta, né, tem planos compactos de átomos que seguem um empilhamento atômico do tipo ABC quando é perfeita. Então esse é o tipo da natureza da estrutura CFC, ela é uma estrutura compacta. A estrutura CFC é uma estrutura compacta. Porém, os metais reais, eles não são perfeitos e tem irregularidades na sequência de empilhamento desses planos atômicos. Essas irregularidades a gente dá o nome de falhas de empilhamento. Esse é um defeito, é uma imperfeição cristalina, são as falhas de empilhamento. Então, em vez de ser ABC, você pode encontrar ABC, faltando algum plano extra em algum momento. Não é perfeito. Né? Na prática, nada é perfeito. De maneira bem, esse fenômeno, no livro ele perde muito tempo explicando, só que eu acho que não precisa entrar muito nisso agora. Né? As falhas de empilhamento elas vão induzir longas discordâncias dos materiais. Né? Quanto maiores as discordâncias, mais difícil é que ocorra sua movimentação. Portanto, maior é a resistência à fluência. Né? Então, o material CFC ele tem uma maior resistência à fluência por causa disso. Por conta dessa característica de ser um material compacto, que está sujeito a falhas de empilhamento, e essa falha de empilhamento ajuda a resistência à fluência do material. Então, a estrutura cristalina, do ponto de vista da estrutura cristalina, é aquilo lá. Agora, endurecimento por solução sólida. Elementos em solução sólida substitucional aumentam a resistência à fluência. Quanto maior for a concentração desses elementos, menor é a taxa de fluência. Então, solução sólida favorece a fluência. À medida que eu faço solução sólida, eu estou melhorando minha resistência contra a fluência.
A contribuição para a resistência à fluência de ligas em solução sólida é muito útil. Né? Contribui bastante para a resistência à fluência. Né? Porém, não é tão grande. Né? Eu posso melhorar a resistência à fluência através de solução sólida, porém não é tão... a melhora não vai ser tão grande assim. Algumas ligas de alta resistência à temperatura fazem solução sólida, mas não pensando em fluência, pensando em outras coisas. Pensando na melhora de trabalhabilidade a frio, na melhora de resistência à corrosão e outros objetivos aí. Vamos lá, trabalho a frio. A resistência à fluência é aumentada por trabalho a frio. Vocês já sabem que o fenômeno da fluência está associado já ao encurramento. Mas esse efeito não persiste por muito tempo no regime permanente. Esse efeito não persiste por muito tempo em regime permanente. A fluência é a fluência secundária. Né? Não persiste muito na fluência secundária, até porque na fluência secundária já começa o efeito do amolecimento térmico. A temperaturas próximas da metade da temperatura de fusão. Portanto, os benefícios obtidos pelo encurramento são mais duradouros em fluência de baixas temperaturas. Que eu botei porém, mas acho que é melhor portanto. Né? Portanto, os benefícios obtidos pelo encurramento são mais duradouros em influência de baixas temperaturas. Né? Isso pode ser útil em algumas aplicações. Né? Se eu tenho uma limitação, se minha aplicação tem uma limitação baixa em relação à temperatura, se minha faixa de temperatura for baixa, se as temperaturas que eu vou utilizar forem temperaturas baixas, então o encurramento vai ser um mecanismo preponderante ali. Precipitação e endurecimento por dispersão é uma outra maneira de se aumentar a resistência à fluência. O mais importante método de melhorar a resistência à fluência em metais é incorporar no interior dos grãos uma fina dispersão de partículas de segunda fase. Eu estou fazendo uma dispersão de partículas de segunda fase no interior dos meus grãos, da fase primária. Essas partículas têm duas funções. A primeira que é impedir o movimento das discordâncias e, portanto, aumentar a resistência. E em segunda é impedir a recuperação pelo ancoramento da rede de discordâncias formada pelo encoramento. Então o que acontece é o seguinte. Essas partículas de segunda fase são dispersas nos grãos, elas têm duas funções. A primeira que é impedir o movimento da discordância, né, que aumenta a resistência, no mesmo sentido do encurramento. E o segundo é agir contra o amolecimento térmico. Esse amolecimento térmico, como falei bem antes, o que esse amolecimento térmico faz? Ele permite outro tipo de movimento da discordância. Essas partículas de segunda fase, elas vão ancorar essas discordâncias. Né? Então, ela não vai deixar aquelas discordâncias se mexerem. Né? No geral, as partículas de segunda fase dispersas, elas têm a função de impedir o movimento das discordâncias. As propriedades elas são otimizadas de acordo com a magnitude de tamanho dos precipitados e do espaçamento entre eles. Né? Então, são dois parâmetros que eu tenho que otimizar. Quando as partículas são muito pequenas, elas não são um obstáculo significante para a discordância, para o movimento da discordância. E quando elas são, o espaçamento é muito grande, a discordância elas podem se deslocar entre eles. Então, espaçamento e tamanho de partícula são dois fatores importantes. O resultado obtido pela otimização é um mínimo na taxa de fluência. Então, aqui eu tenho a taxa de fluência na vertical, o espaçamento das partículas na horizontal. A gente sabe que tem um mínimo aqui, um valor mínimo de taxa de fluência em relação ao espaçamento das partículas. Porque partículas muito espaçadas, quer dizer que elas vão ser pequenas. Né? Tem duas maneiras de se produzir endurecimento por particulados, por precipitados, assim, por uma partícula diferente, né, partículas diferentes. O endurecimento por dispersão e o endurecimento por precipitação. Né? Por dispersão, eu falei agora, por precipitação a gente sabe que é aquele mesmo mecanismo dos metais. Os materiais endurecidos por partículas, eles têm maior dependência em relação à tensão do que aqueles que são endurecidos por dispersão. Aliás, perdão, agora eu troquei as bolas aqui, vamos voltar. Materiais endurecidos por partículas, eles têm maior dependência em relação à tensão.
E aqueles são endurecidos por dispersão e têm uma dependência ainda mais forte, né, com a tensão. Então, material endurecido por dispersão é muito dependente da tensão. Material endurecido por precipitação tem alta dependência, porém menor que por dispersão. As estruturas endurecidas por precipitação, elas não são termodinamicamente estáveis, elas são estruturas instáveis, de maneira que se a temperatura de serviço não for muito menor que a temperatura de envelhecimento, o precipitado pode se tornar progressivamente grosseiro em serviço, né? O que resulta no aumento do espaçamento entre partículas e progressiva redução na resistência à fluência. O que acontece aqui? Vou tentar explicar para vocês. As estruturas endurecidas por precipitação, elas são sujeitas ao envelhecimento de acordo com a temperatura. Então a temperatura que ela pode estar sujeita tem que ser uma temperatura bem menor que a temperatura de envelhecimento, né? Se não for, o que vai acontecer? Vai ocorrer entre aspas, engrossamento das partículas, né? Que vai causar o aumento no espaçamento entre as partículas e a progressiva redução na resistência à fluência, né? Ou seja, de maneira geral, estruturas endurecidas por precipitação, se não controlar direito a temperatura, ela vai ter uma redução na resistência à fluência. Vai ser um tiro pela culatra. Portanto, a vida e a influência de uma liga endurecida por precipitação, ela vai depender da condição da liga quando ela está em serviço, né, e da temperatura de serviço relativa à temperatura do tratamento térmico que a liga desenvolve as melhores propriedades, né. Eu não quero que esteja trabalhando a temperatura onde as propriedades delas são deterioradas, né. É altamente desejável para a gente que, no ponto de vista de aumentar a resistência à fluência, minimizar o aumento das partículas, né? Não quero partículas grandes, grosseiras. Como que eu consigo isso? Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é fazer a composição química do precipitado tão complexo quanto possível, né? Por exemplo, algumas ligas de níquel que são endurecidas pela fase gama-linha, né? Essas ligas contêm molibdênio que não dissolvem na gama-linha. Portanto, se a precipitação está para se tornar mais grosseira, não só o alumínio e o titânio precisam se difundir no precipitado, mas o molibdênio precisa se difundir para fora. Então é a dinâmica da difusão entre as fases no interior do material, né? Quanto mais complexa a composição química do precipitado, menor vai ser esse aumento das partículas, elas não vão aumentar muito. Outra maneira de se conseguir essa redução no aumento das partículas, que é inevitável, é reduzir a força motriz para o aumento particulado, né? Para que algumas partículas aumentem, outras têm que se dissolver, né? O tempo de crescimento do precipitado ele é aumentado através do emprego de uma partícula que possui baixa solubilidade na matriz, né? Ou seja, essa partícula que possui baixa solubilidade na matriz, ela vai trabalhar no sentido de reduzir a velocidade com a qual esse precipitado vai crescendo, né? Se essa partícula tem baixa solubilidade na matriz e baixo grau de incompatibilidade de estrutura, vai reduzir a força motriz com a qual o particulado aumenta, né? Então eu não vou ter particulado. Opa, vou pegar aqui. Eu vou conseguir minimizar o aumento das partículas. Bom, para aumentar a vida em alta temperatura de um material endurecido por precipitação, eu também tenho a alternativa de usar dois precipitados na mesma liga, né? Um mais lento que o outro na resposta à temperatura de serviço. Como assim? É possível então para a gente arranjar de tal maneira que o primeiro precipitado sofre superenvelhecimento e deixa de ser efetivo, então o segundo começa a operar. É como se eu usasse o primeiro precipitado para tornar minha liga resistente até certa temperatura, naquela certa temperatura aquele precipitado vai se tornar inútil, e aí o segundo precipitado vai operar para mim. Eu posso fazer precipitação, posso fazer o endurecimento por precipitação usando dois tipos de precipitados. Que eu escrevi errado, trabalhabilidade. Sempre escrevi errado essa palavra. Trabalhabilidade.
Trabalhabilidade. Tem um H aqui que não era para estar. Trabalhabilidade. Acho que é isso. Como resultado da criação de ligas mais complexas, a gente sabe que a trabalhabilidade vai ser afetada. De maneira que se tornou necessário o desenvolvimento de métodos improvisados de processamento. Então, quando eu tenho essas ligas mais complexas, eu tenho que improvisar métodos de processá-las também. Isso, como você pode imaginar, torna o processo tudo mais caro, né? Então, essas situações onde a fluência ela tem uma importância muito grande. Ligas de níquel com alumínio elas se destacam com resistência à fluência, né? Se eu não me engano, aquela Nimonic que a gente viu anteriormente, ela é uma liga de níquel com alumínio. Porém, esses materiais, na verdade, né, eles têm bom comportamento também em fadiga, em oxidação, tem boa densidade, boa resistência às temperaturas, né, que é característico do níquel. Bom, agora vamos finalizando essa parte de desenvolvimento de ligas resistentes à fluência. O que eu posso fazer um resumão desse tópico, né? Eu falei alguns parâmetros que devem ser controlados pela gente quando a gente quer criar uma liga resistente à fluência, né? Porém, para situações de baixa tecnologia, esse desenvolvimento de uma liga ele não acontece, né? É muito caro, é surreal. Agora, para aplicações de alta tecnologia, isso é importante, né? Então, a gente sabe que tem algumas estratégias que a gente pode assumir que vão fazer com que a minha resistência à fluência aumente, né? Algumas estratégias, né? Como é o caso do endurecimento por precipitação, endurecimento por dispersão. Eu sei que estruturas compactas favorecem a boa resistência à fluência, alto ponto de fusão. Deixa eu esquecer alguma coisa aqui. O trabalho a frio também, endurecimento de solução sólida. Então são fatores aí que a gente sabe que se a gente controlar bem, a gente pode melhorar muito a resistência à fluência do material. Bom, do ponto de vista de fluência, também é muito importante para a gente avaliar quais materiais são mais adequados de acordo com a temperatura de serviço que eu precisar. Né? Basicamente é isso. Né? Como falei anteriormente, a temperatura sozinha ela não controla o comportamento de influência, mas esse é com certeza o fator mais importante. Né? Se toda aplicação de engenharia eu estivesse trabalhando em temperatura ambiente, a fluência ia ser um detalhezinho no asterisco do livro. Porém, como eu posso trabalhar com temperaturas muito altas, tensões altas, em condições extremas, a fluência é importante. Porém, a temperatura ela não é o único fator que rege a fluência. Como falei, a temperatura, tempo e tensão. Portanto, é útil para a gente aqui relacionar os materiais mais importantes às temperaturas com as quais eles podem operar. Né? Primeiramente, da temperatura ambiente até 150 graus Celsius. Né? O único material que não pode ser usado com a temperatura acima da temperatura ambiente é o chumbo. O chumbo tem baixo ponto de fusão, ele não pode ser usado a temperaturas altas. Mesmo com a temperatura ambiente, o chumbo sofre fluência de maneira severa. A sua utilização sob essas condições, em tubulação doméstica ou estrutura de telhado, acontece principalmente pela facilidade de fabricação e custo, porque ele vai sofrer fluência. Cobre e alumínio seriam bons candidatos, mas o cobre é mais difícil de fabricar e o alumínio é mais caro. Então, a fabricação e o custo falaram mais que a fluência aqui na questão do chumbo. Né? Todos os materiais termoplásticos exibem fluência em temperatura ambiente, é característico dos termoplásticos, né? E poucos deles são úteis em temperaturas acima de 100 graus Celsius. Como era de se imaginar, a temperatura limitante de operação para polímero é baixa. Essa temperatura limite de utilização varia de acordo com o termoplástico que você está avaliando. Né? Na verdade, varia de acordo com o grau de cristalinidade daquele termoplástico que a gente está avaliando. Beleza? Então, o grau de cristalinidade vai ditar aqui qual a temperatura limite de utilização. Aqui eu tenho dois tipos de termoplásticos diferentes. O nylon 6, a gente tem duas avaliações para o nylon. A 50 graus Celsius e a 150 graus Celsius. Né? E para o poliéster sulfone também. Né? Bom, aí tem mostrando aqui como é que é o comportamento dele com deformação e com tempo. Né? Tanto em 50 graus Celsius quanto em 150 graus Celsius.
né? Aqui tá até falando aqui na legenda da figura, né, que é o comportamento da tensão, da fluência em tração em nível de tensão de 10 megapascal para o nylon, como função da temperatura. Em 10 megapascal com função da temperatura, é exatamente isso que acontece. Beleza? Agora vamos para o próximo slide. As propriedades de influência do cobre dentro da faixa de temperatura até 150 graus Celsius são muito interessantes para serviços elétricos, né? Tanto que a gente vê em serviço elétrico a maioria dos fios, a tendência é ter fio de cobre. Para a formação de ligas, porém, a gente deve considerar que a condutividade elétrica ela não pode ser deteriorada na liga. Essa é uma consideração importante de ser feita. Agora, outra faixa de temperatura, de 150 a 400 graus Celsius. Alguns termoplásticos eles podem ser usados em temperaturas acima de 150 graus Celsius. Alguns termoplásticos. Porém, a máxima temperatura estimada para serviço é de aproximadamente 250 graus Celsius. Né? Então, eu sei que alguns termoplásticos podem ser usados em temperaturas acima de 150, né? Mas a temperatura estimada para serviço para a maioria deles é de aproximadamente 250 graus Celsius. Temperatura máxima, né? Estimada. Esses materiais podem ser reforçados com fibras de vidro, né? Formando compósitos, né, com propriedades mecânicas bem melhores do que o vidro e do que o termoplástico sozinho. Consequentemente, vai ter uma vasta gama de aplicações, né, já que é um material novo, com propriedades combinadas, porém a limitação de temperatura por causa da fluência permanece. Ligas de magnésio elas podem ser usadas até 200 graus Celsius, e as ligas de alumínio podem ser usadas até um pouquinho mais alto, até 250 graus Celsius. Tanto alumínio quanto magnésio, como vocês devem ter visto em Mateco 2, possuem diversas aplicações onde se requer baixo peso, como componentes de veículos de transporte. Nessa faixa de temperatura, né, também é interessante o uso de ligas de cobre, seja em aplicações de serviços elétricos ou outros, e alguns ferros fundidos também podem ser usados, né, nessa faixa de temperatura. Isso até 400 graus Celsius. Agora vamos de 400 até 600 graus Celsius. Os principais materiais que são empregados nessa faixa de temperatura são as ligas de titânio e aços ferríticos de baixa liga. Lembrando que eu estou falando aqui do pensamento em relação à fluência, tá, gente? O que torna o titânio resistente à fluência é sua estrutura hexagonal compacta. Lembrando, estrutura compacta, eu tenho falhas de empilhamento, o material não é perfeito. Falhas de empilhamento me levam a uma melhor resistência à fluência. Né? Então, a estrutura hexagonal compacta é uma estrutura mais resistente à fluência. O titânio e suas ligas são materiais muito interessantes, porque combinam boa resistência à fluência com baixa densidade, boa resistência mecânica, alta tenacidade à fratura, baixa taxa de crescimento por trinca, trinca-fadiga e boa soldabilidade. Então, o titânio tem muitas propriedades boas, né? Incluindo a resistência à fluência. Então, é um material ótimo para várias aplicações. Né? Porém, não é perfeito. À medida que a temperatura do serviço vai aumentando, as ligas de titânio tendem a se tornar mais sensíveis à fragilização e oxidação na superfície. Né? Então, acima de 580 graus Celsius, nós temos que utilizar revestimentos em ligas de titânio. O titânio é um material muito versátil, né? Tem diversas propriedades boas, né? Então possui um alto grau de aplicabilidade, né? E a tendência é continuar se desenvolvendo ligas de titânio e compósitos com matriz de titânio que sirvam para as mais diversas aplicações de engenharia. Eu estou passando a disciplina de Mateco 2 para o pessoal do quinto período e eu estava falando sobre titânio nessa aula, né? Só que eu estou usando como base um livro do Chiaverini, que eu não sei se vocês já utilizaram, né? Que é tipo uma bíblia de materiais de processo de fabricação, só que é um livro antigo, né? Um livro da final da década de 80, se não me engano. E lá eles falam que o titânio é o material do futuro, o que hoje é provado que realmente o titânio é um material com muita aplicação, muito útil, né? Só que se me perguntassem qual é o material do futuro hoje, eu diria que provavelmente algum compósito, alguma coisa, algum material desse tipo que una características de vários materiais diferentes. Na verdade, pode falar até do grafeno, outros materiais aí, mas eu vou estar fugindo muito da aula aqui, né? Enfim, o titânio tem essas limitações, mas é um material muito bom aí
nessa faixa aí de 400 a 600 graus Celsius. Aqui eu tenho um gráfico mostrando as propriedades e influência das ligas de titânio, a tensão em relação à temperatura, né, para uma deformação determinada. Para alcançar a deformação de 0,2, eu tenho que estar mais ou menos aqui. São três ligas diferentes, tá? A 685, 829, 834. A gente sabe que a 834 é mais resistente, já aguenta a temperatura maior, né? 600 graus Celsius ela aguenta a tensão aí da ordem de 200 megapascal. Então é só para mostrar como é que são as propriedades do titânio. Quando o custo é um fator preponderante e a alta densidade é aceitável, eu abro mão do titânio e uso aço ferrítico de baixa liga. É mais barato, é mais denso, né? Mais pesado, mas é mais barato. Né? E quando esses materiais eles são adicionados de alguns elementos de liga, como no caso do molibdênio, principalmente o molibdênio, que ele é muito importante, esse material se torna muito resistente à influência. Então é outro bom candidato aí a essa temperatura aí, entre 400 e 600 graus Celsius. De 575 graus Celsius até 650 graus Celsius. Né? Dentro dessa faixa de temperatura, a gente tem que se preocupar muito com a questão da resistência à oxidação. Né? É uma preocupação tão grande quanto a preocupação com resistência à fluência. Né? Não adianta eu ter um material que é muito resistente à fluência, mas que oxida facilmente. Né? Como até eu falei antes, quando eu estava falando dos materiais de alto ponto de fusão, o caso do tungstênio, do tântalo, do nióbio, eles são muito resistentes à fluência, porém eles têm uma resistência à oxidação baixa. Por caso do aço, quando eu tenho esse problema com a oxidação, eu adiciono cromo, né? Resolve o problema de resistência à oxidação. E também é comum a adição de molibdênio. Né? Mas nesse caso, o molibdênio não serve para resistência à fluência, mas sim para aplicações que requerem resistência à corrosão. O molibdênio é muito bom nesse sentido, é um metal que aumenta muito a resistência à oxidação, à corrosão no geral. O aço ferrítico ele é mais barato que o austenítico, né? Porém, os aços austeníticos apresentam melhor combinação de performance, influência e resistência à oxidação. Por isso que os aços austeníticos são usados em tubos de superaquecedores e reatores de trocadores de calor, por exemplo. Né? São duas aplicações que eu botei como exemplo da utilização de aços austeníticos, né? Cuja estrutura é majoritariamente austenítica. Bom, faixa de 650 a 1000 graus Celsius. 3 grupos de materiais são úteis nessa temperatura. Ligas de ácidos inoxidáveis austeníticos. Né? Lembrando que ácido inoxidável, essa denominação de inoxidável, são ácidos que têm a adição muito forte de cromo e níquel. Né? São dois materiais que ajudam tanto na resistência à corrosão, o cromo, e o níquel ajuda ao serviço em altas temperaturas. Ligas baseadas em níquel e cromo, como eu falei, ou ferro, níquel e cromo. Né? Onde pode até entrar mesmo os próprios aços. Né? Algumas literaturas falam que ácidos inoxidáveis são sistemas ferro, níquel, cromo. E ligas de cobalto também. Não vou comentar as ligas de cobalto porque são um caso muito específico. O limite superior do uso de aços inoxidáveis, que dá inoxidáveis, né? Austeníticos, é de 750 graus Celsius. Né? A adição de alguns elementos de liga melhora a performance dessa classe de materiais. Né? Torna esse material melhor, trabalha melhor com alguns elementos de liga. Essa melhora em performance não necessariamente aumenta a temperatura de serviço. Então, quando eu estou adicionando elementos de liga para melhorar a performance, não necessariamente eu estou querendo fazer com que o material trabalhe a temperaturas mais altas. Talvez eu só quero que ele resista a uma tensão maior, né? Permita níveis mais altos de tensão. Materiais à base de níquel, ligas baseadas no sistema níquel-cromo, né? Originalmente usadas em sistemas elétricos. Algumas ligas de níquel, como a série Nimonic, apresentam alta resistência à fluência nessa faixa de temperatura. Essas ligas não podem ser conformadas mecanicamente, né? Tem essa limitação, apesar de ter uma alta resistência à fluência. O único método de produção viável é a fundição. Essa série Nimonic, se eu não me engano, é uma das
uma das ligas de níquel, aí, uma das ligas que tem a melhor resistência à fluência no geral de todos os materiais. Né? Uma liga que foi desenvolvida nesse sentido, se eu não me engano. De qualquer maneira, como está de exemplo aqui, ela já é bem resistente à fluência. Mas acho que é uma das melhores de todas. Né? Ligas à base de níquel e ferro, né? A maneira de aumentar a estabilidade a altas temperaturas de aços inoxidáveis austeníticos de alta liga é aumentar o teor de níquel até o ponto que posso chegar a valores comparáveis de níquel e ferro. Né? Então eu vou estar... o níquel ele é um metal que ele é conhecido por ter alta resistência em altas temperaturas. Então a adição de níquel, consequentemente, vai deixar o aço, né, mais resistente a altas temperaturas. Né? Essa adição de níquel que deu origem a algumas séries de ligas, né, como a Inconel e a Incolloy, que são ligas de níquel famosas. Como você deve ter visto em Mateco 2. Espero que tenham visto. Se não, sinta-se à vontade para assistir as videoaulas aí da outra disciplina de Mateco 2 também. Revestimentos. Vamos lá. Até agora aqui a gente discute o uso de materiais só pensando na temperatura de serviço de materiais volumosos, maciços. Né? Só que eu também tenho que me preocupar com revestimentos. Né? À medida que a temperatura cresce, esse ataque superficial por conta da erosão, da oxidação e da corrosão, ele vai ser mais significante e vai surgir a preocupação com revestimentos protetivos superficiais. Esses revestimentos, essas proteções, fornecem não só propriedades superficiais específicas em relação ao ataque, mas também introduzem uma barreira térmica. Então, em alguns casos, né, quando a gente leva em conta esse ataque superficial, a questão da erosão, da oxidação, da corrosão, é interessante lançar a mão de um revestimento. Então, essa é uma solução que a gente pode ter de acordo com a temperatura de serviço que a gente está utilizando. Bom, temperaturas de serviço muito altas, 1000 graus Celsius e acima. Para situações onde existem cargas a temperaturas acima de 1000 graus Celsius, é importante que a gente preste atenção, que a gente pense em utilizar materiais refratários. Né? Refratários, cerâmicos ou algum tipo de compósito. Essas são as soluções que a gente tem para essas temperaturas. Temperatura acima de 1000 graus Celsius, a gente vai utilizar refratários, cerâmicos ou compósitos. Algum compósito específico. Os refratários eu já adiantei no início da aula, que era sobre tungstênio, tântalo, nióbio, molibdênio. Né, são os refratários comerciais disponíveis. Tântalo e tungstênio têm aplicações limitadas devido às suas altas densidades. Né, são muito densos, né, então nem sempre podem ser utilizados. Ligas comerciais utilizando molibdênio e nióbio chegaram até a ser desenvolvidas, mas sua baixa resistência à oxidação, como eu já falei antes, é um limitante para a aplicação desses materiais. Né? Como ela é limitante, eu preciso usar algum revestimento para poder tornar possível a aplicação de materiais em altas temperaturas, né, quando tem uma atmosfera que não é controlada. Em ambientes protegidos, entretanto, esses materiais podem ser usados em temperaturas que chegam até 1500 graus Celsius. Né? Logicamente, esses materiais são bem mais caros, tá, gente? Cerâmicos de engenharia, como a gente costuma chamar, que são cerâmicos que a gente costuma utilizar em projetos de engenharia. Óxidos de alumínio, magnésio, de berílio, carbetos, nitretos, silicatos, são exemplos de cerâmicos de engenharia. Esses materiais são geralmente policristalinos e seu comportamento e influência ele é descrito de maneira parecida com o dos metais. Né? Essa classe de materiais ela pode ser usada em situações de carregamento em temperaturas de aproximadamente 1400 graus Celsius. Né? Então, a gente pode utilizar cerâmicos em temperaturas de até praticamente 1400 graus Celsius. Porém, alguns carbetos e boretos eles também sofrem com a questão da oxidação a temperaturas muito altas. Né? É importante que a gente não se esqueça, na verdade, né, que todos os materiais cerâmicos são duros e frágeis, né, e vulneráveis ao choque térmico. Então, essas características deles vão limitar muito a aplicação. Isso tem que ser levado em conta também. Eu não posso ficar com o olho fechado, pensando só em resistência à fluência e esquecer que
existem outros fatores que levam isso em conta também, que devem ser levados em conta também. Agora chegamos à parte final da aula, finalmente. Seleção de materiais para resistência e influência. A gente sabe que o engenheiro projetista, né, nós, devemos especificar os níveis desejados de temperatura, tensão e vida, quando a gente está preocupado com influência. Porém, esses parâmetros são negociáveis, né? Eu posso ser um pouco flexível em relação a esses parâmetros. Como mostrado anteriormente, os melhores materiais em termos de resistência à fluência eles são complexos e, consequentemente, caros. Então, no mesmo caso que eu falei da fadiga, a questão do custo vai gritar aqui. O custo vai falar mais alto que, na maioria das vezes, que a resistência à fluência, né? Então, como que eu posso controlar isso, né? O que eu posso fazer? Vamos lá. Como sempre o custo tem um grande peso, sobretudo nesse caso aqui, onde materiais de alta resistência à fluência são necessariamente muito caros, pode ser preciso que a gente relaxe um dos 3 parâmetros de controle da fluência, né? De maneira a gente utilizar um material mais barato. Ou seja, ou eu vou reduzir a temperatura de operação, ou eu reduzo as tensões aplicadas, ou eu reduzo a vida útil, né? Porém, para cada tipo de redução que a gente faz, a gente vai ter uma consequência, né? Quando a gente reduz a temperatura de serviço, né, essa redução de temperatura de serviço geralmente está associada à redução de eficiência térmica, né? Pensa naqueles componentes que a gente estuda lá nas aulas de Transcal, de máquinas térmicas, né? Reduzir a temperatura de serviço vai reduzir a eficiência térmica do processo, né? Então a gente tem que ponderar se vale a pena eu perder, né? Se o custo da perda de eficiência compensa a economia com o material. Isso deve ser ponderado pelo engenheiro por vocês. Outra maneira é reduzir a tensão de operação. Porém, a redução da tensão de operação muitas vezes resulta em eu ter uma estrutura mais pesada, né? Estrutura mais pesada. O que pode ser aplicável em algumas situações, mas porém não é aplicável em outras, né? Por exemplo, veículos de transporte. Quando eu falo veículos de transporte, não falo só de carros, né? Eu falo carros, meios de transporte, carros, navios, aviões, helicópteros, enfim. Esse tipo de... Quando o equipamento é feito, quando a máquina é feita para transporte, geralmente o peso é um fator muito, muito forte aqui. Como o peso é um fator forte, um fator que deve ser levado em conta, a redução da tensão de operação muitas vezes ela não pode ser feita. Outra alternativa seria reduzir a vida permissível influência, né? Reduzir a vida permissível, ou seja, se eu quero produzir um material que ele aguente por 1000 horas, aliás, 1000 é pouco, né? Por, sei lá, 100.000 horas, talvez eu reduza para 10.000 horas, né? E depois tem que trocar o material. Então tem que fazer essa ponderação. O que vale mais a pena? Eu investir num material que é altamente resistente à fluência ou pegar um material que é menos resistente e trocar várias vezes aí, regularmente, né? Levando em conta o custo de substituição e o custo de inatividade, porque durante a troca o material vai ficar inativo. O meu componente vai ficar inativo. É importante avaliar se o custo desses fatores compensa a economia com o material, né? Como, sei lá, um componente de uma caldeira. O que vale mais a pena? Eu fazer esse componente num material muito mais resistente à fluência ou pegar um material menos resistente e trocar. Eu vou ter que gastar para trocar e gastar com o tempo que a caldeira vai ficar parada para trocar. Então, esses são dois fatores que devem ser levados em conta aí. Então, como vocês podem ver, a função de vocês na qualidade de engenheiro projetista, engenheiro de seleção de materiais, é fazer essa ponderação, é avaliar o que é melhor para a gente. E também, como eu falei lá no início da aula, talvez vocês já nem lembrem, né, já essa aula está um pouco grande, a gente tem que sempre lembrar da quantidade inadequada de dados. A gente não tem muita informação a respeito de fluência da maioria dos materiais, né? Como extrapolação não é confiável, não é um método confiável, é recomendado que, em situações que a vida de serviço
ela é muito maior do que aquela dos dados disponíveis, a gente escolhe algum material que a gente já conheça, que a gente já esteja acostumado a trabalhar, que a gente já tenha uma noção de como ele se comporta naquelas situações, né? Que a gente tem certa intimidade com o material, né? Então, quando a gente conhece o material, a gente tem uma noção de como ele se comporta, a gente tem mais confiança para utilizar, né? Apesar disso ainda está muito longe do ideal, né? O ideal seria que a gente tivesse informações completas. Só que no caso de fluência, isso não acontece, né? Uma outra maneira de fazer seleção de materiais em aplicações de alta temperatura é feita com base em diagramas de mecanismos de deformação. Esses diagramas eles dão informação de maneira simples e bem resumida, né? Então as informações elas não são muito detalhadas, né? Esses diagramas eles são diagramas que mostram, que mostram os mecanismos de deformação dominantes de acordo com a tensão e temperatura. Basicamente fala como que a deformação está acontecendo de acordo com a tensão e a temperatura que o material está submetido, né? Aqui é um diagrama dos mecanismos de deformação, né? Indicando os mecanismos de deformação. Aqui na vertical eu tenho a tensão normalizada e na horizontal aqui eu tenho a temperatura homóloga, que é a temperatura que eu falei, é a porcentagem em relação à temperatura de fusão. Aqui é 0,2% de temperatura de fusão, 0,4% de temperatura de fusão. Enfim, isso aqui é só um exemplo de, de diagrama, né? Só coloquei aqui por colocar, isso não é tão importante assim. A imagem está até ruim, tá bem ruim a imagem, no próprio livro. Enfim, resumindo, nossa aula de hoje, depois de 1 hora e pouquinho, acabou. Quando for estudar essa matéria, essa parte de influências, não precisa se preocupar em saber qual é a faixa de temperatura que cada material trabalha. Eu quero que vocês tenham uma noção. Não quero que vocês tenham um valor exato, né? Por exemplo, o titânio. Ele trabalha entre 400 e 600 graus Celsius. Mas por que o titânio é tão bom? Por que o titânio ele é resistente à fluência, né? Qual a limitação da utilização do titânio? São coisas desse tipo que eu me preocupo, que eu penso na hora de fazer a prova para vocês. Como vocês podem ter visto na prova 1. Então, não fiquem atentos a números, a decorar aquilo, decorar aquilo. Eu quero que vocês entendam os processos, beleza? É isso aí então. Até a próxima quinzena. Da continuidade com corrosão e desgaste. A aula de corrosão provavelmente vai ser bem grande, talvez até maior que essa daqui. Talvez seja bem maior que essa daqui. Mas é isso aí. Até semana que vem. E estou disponível para qualquer dúvida, sugestão, etc. Até mais.